Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 26/7, nós vamos meditar de Eclesiastes, do capítulo 4 ao capítulo 6, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 4, observei ainda toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi lágrimas dos oprimidos e ninguém para consolá-los. Os opressores são poderosos, suas vítimas indefesas. Concluí, portanto, que os mortos são mais felizes do que os vivos. Mas mais felizes de todos são os que ainda não nasceram, pois não viram o mal que se faz debaixo do sol. Então, observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem uma das outras. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Os tolos cruzam os braços e se arruinam. No entanto, é melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados com trabalho árduo, que é correr atrás do vento. E aí ele vai falar sobre a vantagem do companheirismo. Observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filhos, sem irmãos, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta: para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido. É tudo angustiante. É melhor serem 2 do que 1, pois um ajuda o outro ao alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas se quem cair sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Da mesma forma, 2 pessoas que se deitam juntas aquecem uma outra, mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas 2 pessoas juntos podem defender-se melhor. Se houver 3, melhor ainda, pois uma corda traçada em 3 fios não arrebenta com facilidade. É inútil ser um jovem pobre e sábio que um rei velho e tolo que não aceita conselhos. Pode acontecer que o jovem saia da pobreza e seja bem-sucedido, até torne-se rei, mesmo que tenha estado na prisão. Em pouco tempo, porém, todos correm para o lado de outro jovem que o sucede. Multidões incontáveis o cercam, mas depois surge uma nova geração que rejeita. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. O 5 é instruções para se aproximar de Deus. E ele começa dizendo assim: quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que você faz, ouça com atenção. Age mal quem apresenta ofertas a Deus sem pensar. Não se precipite em fazer promessas. Em outras versões, voto. Nem se apresente suas questões a Deus. Afinal, Deus está no céu e você na terra. Portanto, fale pouco. Do excesso de trabalho vem um sono e um sonho agitado. Do excesso de palavras vem promessas de tolo. Quando fizer uma promessa, em outras versões, voto a Deus, não demore para cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra todas as promessas que você fizer. E é melhor não dizer nada do que fazer uma promessa e não se cumprir. Não permita que a sua boca o leve a pecar.
Não se defenda dizendo ao mensageiro do tempo que a promessa foi um engano. Isso deixaria Deus irado e ele poderia destruir tudo o que você conquistou. Sonhar demais é inútil, assim como falar muito. Em vez disso, tema a Deus. E aí ele vai falar sobre a inutilidade das riquezas. Não se surpreenda em toda a terra você vir os pobres sofrendo opressão pelos poderosos e a justiça e o direito sendo pervertido. Cada oficial é subornado e a uma autoridade superior, e a justiça se perde em meio à burocracia. Até mesmo o rei tira para si o máximo proveito da terra. Quem ama o dinheiro nunca terá suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. Quanto mais você tem, mais pessoas aparecem para ajudá-lo a gastar. Portanto, de que serve a riqueza? Senão para vê-la escapar por entre os dedos. Quem trabalha com dedicação... outra coisa que ele diz. Quem ama o dinheiro nunca vai ter suficiência, né? Quem trabalha com dedicação dorme bem. Quem come pouco quer muito. As muitas riquezas, porém, não deixam o rico dormir. Observei ainda outro grave problema debaixo do sol: o acúmulo das riquezas que prejudica o seu dono. Se o dinheiro é colocado em investimento arriscado e eles dão errado, perde-se tudo. No final, não sobra nada para deixar para os filhos. Todos nós chegamos ao fim da vida nus e de mãos vazias, como no dia em que nascemos. Vou repetir para você. Todos nós chegamos no fim da vida nus e de mãos vazias, como no dia em que nascemos. Não levamos conosco o fruto do nosso trabalho. Isso também é um grande mal. As pessoas vão embora desse mundo como vieram. Todo o seu esforço é inútil, como trabalhar para o vento. Passam a vida sob uma nuvem escura de frustração, doença e indignação. Ainda assim, observei pelo menos uma coisa positiva. É bom que as pessoas comam, bebam, desfrutem o resultado do seu trabalho debaixo do sol durante a vida curta que Deus lhe dá e aceitem parte do que lhe cabe. Também é bom receber de Deus riquezas e boa saúde para aproveitá-las. Alegrar-se com o trabalho, aceitar parte que lhe cabe na vida, são sem dúvida presentes de Deus. Deus mantém as pessoas tão ocupadas com as alegrias da vida que não lhe sobra tempo para refletir sobre o passado. Interessante isso, não é? E o que ele quer nos falar sobre isso? Uma premissa muito simples. Não se prenda ao passado, né? Muitas pessoas ficam presas no passado, sofrendo. E aí nós temos hoje um alto índice de depressão, de pessoas que não conseguiram virar a página, que ficaram presas por circunstâncias da sua vida e ficaram remoendo aquilo por tempos e tempos e tempos. E isso não é bom. Aqui, o livro de Eclesiastes, que nos traz a sabedoria de Salomão, nos dá essa premissa. Deus mantém as pessoas tão ocupadas com as alegrias da vida que não lhe sobra tempo para refletir sobre o passado. Vire a página. Não fique preso ao passado. Aprenda com o passado, mas não perca o foco do hoje e do amanhã. E aí, por fim, o capítulo 6. Vi debaixo do sol outra
grande tragédia que pesa sobre a humanidade. Deus concede a alguns muitas riquezas, honra e tudo o que deseja, mas não lhe dá a oportunidade de usufruir disso. Eles morrem e outro acaba usufruindo de todas essas coisas. Isso também não faz sentido e é uma verdadeira desgraça. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos, se porém não encontrar satisfação alguma na vida e não tiver nem mesmo um enterro digno, teria sido melhor que não houvesse nascido. Pois assim seu nascimento teria sido inútil e ele teria desaparecido na escuridão e não teria recebido sequer um nome e jamais teria visto o sol, nem saberia da sua existência. E, no entanto, teria desfrutado de paz que houvesse crescido e se tornado um homem infeliz. Mesmo que vivesse 2000 anos, não acharia contentamento, visto que deve morrer como todos os outros, e do que adiantaria? Todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece suficiente. Será então que o sábio tem alguma vantagem sobre o tolo? Pobre ganha logo o saber como agir em relação aos outros? Aproveite o que você tem em vez de desejar o que não tem. Eu vou repetir para você. E, se possível, escreva isso em algum lugar para você sempre lembrar desta primícia que Salomão nos fale. Aproveite o que você tem em vez de desejar o que não tem. Querem cada vez mais, não faz sentido. É como correr atrás do vento. Tudo já foi decidido. Saiba que há muito tempo o que cada pessoa seria. Portanto, não adianta discutir com Deus sobre o nosso destino. Quanto mais palavras são ditas, mais vazias elas são. Então, que diferença faz? Nessa vida breve e sem sentido, quem sabe como é melhor passar os dias? A vida é como uma sombra. Quem sabe o que acontecerá debaixo do sol depois que tivermos partido? Reflita sobre isso. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, colocamos diante de Ti a brevidade e quão simples o Senhor quer que vivamos, desprendido, mas os nossos olhos só conseguirá viver essa simplicidade e esse desprendimento se os nossos olhos estiver em Ti. Nada aqui neste mundo pode preencher o interior de um ser humano. Mas quando olhamos para Ti, recebemos a motivação necessária para vivermos todos os dias usufruindo daquilo que o Senhor separou para nós. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.